2 Samuel, capítulo 7, versos 18 em diante. Note bem a leitura do texto. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Note o verso 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Aqueles que caminharam no semestre passado comigo, e quem não caminhou, eu recomendo fortemente que acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Setor Sul. Vá em playlists, lá você terá uma playlist chamada Compreendendo a Bíblia. Você terá a condição de rever as 15 aulas, onde eu ensino passo a passo como compreender qualquer texto bíblico, de qualquer gênero literário, seja profético, narrativa, livro histórico, livro de sabedoria, poesia hebraica. É muito importante para você levar um estudo bíblico, montar uma mensagem, que antes de mais nada, você saiba interpretar corretamente qualquer texto bíblico. A pregação, na verdade, nada mais é do que você ensinar verso a verso aquilo que as Escrituras ensinam. Nós somos meninos de recado, e nós não podemos inventar nada sobre as Escrituras, não podemos colocar nossas ideias sobre as Escrituras. Na verdade, para você ser um bom mestre, líder de um grupo pequeno, apoio, líder de um ministério, conseguir levar a devocional à sua casa, num culto doméstico, na empresa, falar num ambiente de culto fúnebre, ou na sua própria igreja, antes de mais nada, você deverá ter interpretado o texto bíblico. 80% a 90% de uma pregação é a interpretação do texto bíblico. Você pode pregar mal, homileticamente falando. Você pode não ter aquela clareza em concatenar as ideias. Você não pode ter a coesão e a progressão eficientes. Mas se você souber interpretar o texto com fidelidade e passar isso para as pessoas, já terá cumprido o seu papel, que é ensinar todo o desígnio de Deus com fidelidade. Então, nós lemos 2 Samuel, capítulo 7, verso 18 ao verso 22. Note que o verso 18 começa com a expressão então. Essa expressão é de conclusão, nos conecta imediatamente aos versículos anteriores. Quem fez a caminhada compreendendo a Bíblia, vai se lembrar que no quarto degrau, nós caminhamos em 7. No quarto degrau, eu disse que nós precisamos estudar os versículos anteriores, e de preferência os versículos posteriores. Em alguns casos, capítulos anteriores e posteriores. Quando você olha o versículo 1 do capítulo 8 de 2 Samuel, você vai perceber que Davi está na casa dele, e é um castelo muito suntuoso, feito de madeira de cedro, uma madeira refinadíssima. Ele chama o profeta Natã, porque Davi está em crise. Ele habitava naquele palácio recém-construído e luxuoso, e Deus habitava no tabernáculo. Olha a crise de Davi. O tabernáculo foi construído quando o povo saiu da escravidão do Egito. Já havia se passado praticamente 400 anos, e Deus continuava sendo cultuado numa tenda, 400 anos. Imagina o estado do tabernáculo. Davi entra em crise, chama o profeta Natã e diz: eu quero construir um grande lugar para Deus ser cultuado. Deus merece um lugar de culto muito mais suntuoso que esse castelo que eu tenho. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O profeta Natã, obviamente, se agrada daquela ideia e diz para Davi: caramba, parabéns, siga esse projeto, Deus vai se agradar disso. Só que Natã vai dormir, e quando ele dorme, Deus aparece a ele. E Deus revela que os projetos dele são diferentes dos nossos, os sonhos dele são diferentes dos nossos. E Deus diz para Natã: volta amanhã cedo e vai dizer para Davi o seguinte, que ele não tem condições de construir uma casa para mim.
Ninguém tem condições de construir uma casa para mim. Eu habito no alto e sublime trono, eu sou o Deus que era, é e sempre será. E vai dizer para Davi que por conta dessa motivação tão bonita de seu coração, sou eu quem construirei uma casa para ele. O reino de Davi nunca terá fim. Eu construirei através de Davi uma descendência real até chegar no filho da mulher em Jesus Cristo. Eu estabelecerei o reino eterno de Davi. No outro dia pela manhã, Natã corre até o palácio, dá essas notícias para Davi. Imagine a reação de Davi. Ele é proibido por Deus de construir o templo, entretanto ele ouve que Deus aprova o seu reinado, aprova suas motivações e garante a ele que através de seu descendente, Deus construirá um reino para Davi que durará para toda a eternidade. Através de Davi, Deus trará o filho da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, destruirá os efeitos do pecado e estabelecerá para todo sempre o reino de Deus. É nesse contexto que nós temos o verso 18 a 22. Então, entra Davi na casa de Deus, fica perante Deus e diz: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi lança o nosso olhar para o passado. Aí é muito importante você ir para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, porque Bíblia interpreta a Bíblia, e aí você se lembrará de que Saul, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Deus. Deus levanta o profeta Samuel, manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos, e Deus já diz: olha, o homem vê segundo a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel vê filho após filho, bonitos, fortes, com grande capacidade para serem reis de Israel entrar, mas Deus diz para Samuel: não é nenhum desses. Até que por fim entra um menininho, pré-adolescente, e Deus diz: esse é quem eu consagrarei rei. Davi nasce e cresce numa família pobre, família de 8 irmãos, precisa pastorear o rebanho do seu pai. É um menino humilde, de simplicidade social. Naquele momento Samuel unge Davi rei de Israel, só que da unção de Davi até ele se assentar no trono, passa-se mais de 20 anos. Olha só, a mesma coisa que Deus fez com Abraão: você terá um filho. Só que a promessa de Deus se cumpre 25 anos depois. Esses 25 anos são de gemidos, dores, dúvidas e angústias. Assim acontece com Davi, pouco mais de 20 anos, da unção, da promessa de Deus até a concretização. Às vezes projetos, sonhos, desejos vão demorar. Deus tem o tempo pedagógico da graça, onde Ele nos ensinará a humildade, nos ensinará que não depende de nós, de nosso esforço, de nossa capacidade, dos recursos ao nosso redor, mas de sua graça e de seus milagres e ação sobrenatural. Nesses 20 anos e pouco mais de 20 anos que Davi espera, ele se casa, seu sogro, que é o rei de Israel, se torna seu inimigo. Em vários momentos, Saul, paranoico, organiza o exército de Israel para perseguir Davi. Ele se torna o Bin Laden de sua época, é um terrorista perseguido. Em 3 ocasiões, Davi tem condições de matar seu sogro, mas ele se recusa, porque ele entende que seu sogro é ungido de Deus. Deus preserva Davi da mão de Saul, preserva Davi do exército de Saul, preserva Davi dos seus inimigos territoriais, que são os filisteus, uma potência militar vizinha a Israel, que sempre deu trabalho para o povo de Deus. Deus persegue Davi de uma série de problemas. Ele mata leão, ele mata urso, ele precisa enfrentar um homem de estatura monstruosa e de poder e de capacidade bélica muito mais refinado que ele, que é Golias. Ele sai vitorioso, 20 e poucos anos enfrentando angústias, lutas, dores, até que ele se assenta no trono. Ele se assenta no trono e não começa com facilidade. Ele precisa eliminar alguns inimigos ao redor de Israel, parte do exército dos filisteus. Quando ele está em paz, faz aliança com o rei de Tiro. Não estou inventando nada, está tudo no primeiro livro de Samuel, tudo na Bíblia. Ele faz aliança com o rei de Tiro, e o rei de Tiro dá a ele a madeira para construir seu castelo. Note, é por isso que Davi diz: quem sou eu, Deus? Porque o Senhor tenha feito tudo o que fez por minha vida. Eu era um pastorzinho, eu era o mais novo de 8 irmãos, eu não tinha, Deus, condição nenhuma de ter ascendência social, porque quando meu pai morresse,
O meu irmão mais velho, o primogênito, é que assumiria 50% da herança da família, e os outros 50% seria dividido entre 7, e nós deveríamos submissão ao nosso irmão mais velho para o resto da vida. Quem sou eu, Deus? Não tenho escolaridade refinada, não tenho estatura econômica, não tenho envergadura intelectual, e o Senhor me colocou para ficar sentado no trono do teu povo. Note, que coisa bonita. Davi olha para o seu passado e reconhece que chegou onde chegou somente por conta da graça de Deus. Aí ele segue dizendo no versículo 19: foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Davi agora lança o nosso olhar para o futuro. Além de Deus ter preservado ele durante todo o seu período de maturidade até se assentar no trono, Deus deu a Davi garantias do futuro. Deus chega para Natã, estão lembrados? Nos primeiros 17 versículos desse texto que eu li, Deus aparece a Natã e diz: vai dizer para Davi que eu garantirei a ele o descendente, eu estabelecerei o reino de Davi para toda a eternidade. É por isso que quando você vai em Mateus 1, até chegar em Jesus, você passa pelo rei Davi. De Davi nasce Jesus 14 gerações depois. Davi diz: Deus, o Senhor é tão gracioso que ainda garante que protegerá o meu futuro, garante a minha salvação, garante a eternidade, garante o estabelecimento para sempre do meu reino. E o que mais Davi faz diante de tudo isso? No versículo 22 ele conclui. Olha a conclusão aí, nessa conjunção conclusiva: portanto, grandioso, grandíssimo é o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Davi glorifica a Deus por ter preservado o seu passado, feito ele chegar onde chegou, garantir o seu futuro. Agora ele glorifica o nome de Deus. Note que você vai lendo o texto, você percebe essa divisão de argumentos de maneira muito clara: passado, futuro, agora eu vou glorificar a Deus. Pensando em tudo isso, nesse texto, eu dei o seguinte nome à mensagem que eu preguei essa semana: as marcas da gratidão. Eu coloquei o texto, coloquei um buquê, que foi a melhor imagem que eu encontrei na internet, que expressasse gratidão. Quando eu amo alguém, estou feliz por alguém, eu desejo dar a ela uma expressão de amor. Flores. Eu amo muito minha esposa, e eu discipulo as mulheres quarta-feira, né? Algumas mulheres, eu até disse para elas, uma perguntou: pastor, o senhor não valoriza muito o aniversário do seu casamento? Porque eu havia dito que eu não sou muito ligado em datas, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. E eu expliquei por quê. Porque no dia a dia, eu estou dirigindo e eu lembro: puxa, eu vou mandar um buquê para minha esposa hoje. Não tem a data especial. Aí eu paro na floricultura, encomendo, escrevo uma cartinha e peço para entregar na escola dela. Aí depois eu sei que ela recebeu, ficou toda vergonhosa, vermelhinha, coradinha, de vez em quando chora. Eu acordo mais cedo, preparo o café da manhã, levo para ela na cama, levo para as meninas na cama. Esses dias minhas meninas ficaram até em crise, né? Falaram: mamãe, a gente está em dívida com o papai, porque só ele leva café da manhã na cama para nós. Então, para mim, não tem esse negócio de data especial. Eu entendo que a gente tem que viver essa realidade que expressa amor. Por isso eu optei por colocar essa imagem. Eu creio que essa imagem casou com o tema, as marcas da gratidão. E aí, eu pensei em uma isca. Perdão, eu vou voltar aqui, porque eu já estou para os pontos. Eu pensei em uma isca. A isca é a introdução. Na introdução eu comecei dizendo: a proporção das dificuldades vencidas mostra a intenção da nossa gratidão. Eu disse que na medida em que os nossos obstáculos são grandes e são vencidos, nós somos mais gratos. A proporção das dificuldades vencidas intensifica a gratidão. Quem luta pouco, vence pouco, tende a ser pouco grato. Quem passa por muita luta e vê a mão de Deus protegendo o tempo todo,
tende a ser muito grato. E aí eu usei essa introdução de 30 segundos a 1 minuto, só para linkar com o texto. Depois que eu usei a introdução, eu disse, e nesse texto, nós temos o registro de um homem extremamente grato, porque Davi, e aí eu expliquei o contexto, desejou construir um templo para Deus, só que o profeta Natan recebeu a visita de Deus, e Deus lhe revelou que ele é quem construiria uma casa eterna para Davi. Eu trouxe as pessoas, depois da introdução, para o mundo do texto. Depois que eu trouxe elas para o mundo do texto, eu apresentei o tema. E eu quero conversar com vocês sobre as marcas de alguém realmente grato. E aí eu comecei a argumentar em cima do texto. A primeira marca da gratidão é o reconhecimento de que tudo é obra da graça de Deus. E eu li para as pessoas o versículo 18. Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quando eu li esse texto, eu expliquei para as pessoas que Davi havia sido pastor de ovelhas, o 8º filho, o filho mais novo. Expliquei que se casou com a filha de Saul. Tudo que eu falei para vocês. Passou por uma luta por mais de 20 anos para até se assentar no trono. E agora ele recebe de Deus a garantia de que Deus fará dele um reino para todo sempre. E Davi chega profundamente grato e diz: tudo é obra da tua graça, Deus. Quem sou eu? Eu não tenho dignidade pessoal para estar onde estou, para receber as promessas que recebi, para ser tão amado por ti. Depois que eu expliquei o texto, eu apliquei para a vida das pessoas. Eu pedi que elas olhassem um pouco para o seu passado, situações dramáticas, de dores, de angústia, e se lembrassem de como Deus as sustentou, como Deus as livrou e como Deus as trouxe até aqui por sua graça. E reenfatizei a verdade de que tudo é pela graça de Deus. Depois eu apresentei o segundo ponto da mensagem, continuando o argumento. Uma outra marca da gratidão é descanso em relação ao amanhã. E continuei apresentando o texto. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens. Davi agora não só olha para o seu passado, como insere a expressão tempos distantes. Ele olha para o amanhã, é futuro. E ao usar essa expressão, Davi leva-nos para a fala de Deus ao profeta Natan. Avisa para Davi que eu construirei um reino eterno para ele. E eu explico isso para as pessoas em 3 a 5 a 7 minutos no máximo. E aplico dizendo que Deus garantiu a nossa eternidade em Cristo Jesus. Em Romanos 8, Paulo argumenta que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem as tribulações do tempo presente. Olha só, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nem as angústias, nem as perseguições, nem espada, nem sede, nem nudez, nem coisas do presente, do porvir, nem altura, nem profundidade, porque o amor de Deus por nós está fundamentado em Cristo Jesus. Não há o que temer para o amanhã. Deus já garantiu a nossa salvação, garantiu que o seu amor estará sobre nós, e nada do que façamos cancelará o amor de Deus por nós, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra até o fim. Deus se comprometeu em nos amar, em nos sustentar em sua mão, em carregar-nos por sua graça, em conduzir-nos em triunfo por sua providência. A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir em Cristo Jesus. O nosso futuro está garantido. Então não há mais razão para temer, não há razão para entrar em pânico, não há razão para não crer, não há razão para não descansar. Porque o mesmo Deus que nos sustentou em todo o passado para chegarmos até aqui, garantiu que continuará a sua obra por todo o futuro, e nos fará entrar na eternidade por conta da obra fiel de Jesus. É muito bonito isso, gente, quando a gente permite que a Bíblia fale, e a gente se esconde dos nossos argumentos, da nossa maquinação, e a gente permite que a Bíblia é quem sobressaia, as pessoas são edificadas. E por fim, eu coloquei como terceiro e último argumento, que a última marca da gratidão é doxologia. Doxologia vem do grego doxos e significa glória. É quando você glorifica alguém, enaltece o nome de alguém, exalta o nome de alguém. E no versículo 22, Davi diz:
Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Se você olhar o versículo 26 e 27, Davi vai dizer que Deus é o Deus dos exércitos. Ele reconhece que foi esse Deus quem combateu suas batalhas, quem venceu a guerra, garantindo que o filho da mulher nasceria para estabelecer o trono para todo sempre. Davi glorifica o nome de Deus. Então a primeira marca da gratidão é: eu olho para o meu passado e reconheço que tudo foi obra da graça. A segunda marca: eu olho para o meu futuro e não temo mais, porque eu sei que Deus terminará a obra que Ele começou. E por fim, eu glorifico o nome de Deus, eu agradeço o nome de Deus. Depois que eu argumento, explico versículo a versículo os pontos principais, eu concluí a mensagem. Eu concluí a mensagem relembrando às pessoas os pontos principais. A graça de Deus é a responsável por vocês terem chegado até aqui. Nunca se lembre, nunca se esqueça, você chegou onde chegou somente pela graça. A graça de Deus humilha a nossa arrogância. A graça de Deus grita: tudo foi por causa da soberania e do amor de Deus. Tudo, glorifique-o, agradeça por sua bondade, enalteça o seu nome. Lembre-se, Deus foi sobre você o tempo todo até aqui. E não só isso. Se todos foram supridos e amparados até aqui, não há razão para temer o que está por vir. Eu concluo relembrando o ponto 2, o argumento 2, de que o nosso futuro está garantido por Deus, de que a obra que Ele começou, Ele vai concluir, de que Ele garantiu a nossa vida para tempos distantes. É por isso que Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque Paulo tem absoluta convicção de que foi feito um cidadão do reino de Davi, o reino que dura para todo sempre, porque o descendente de Davi, que é Cristo, veio e realizou uma obra fiel, ofereceu-se a Deus como pagamento pela maldição do nosso pecado. Sua obra foi fiel, foi tão fiel que Deus o ressuscita dos mortos ao terceiro dia, o faz ascender aos céus, dá a Jesus o privilégio de assentar-se à sua destra, dá a Jesus toda a honra, glória e poder, e garante que esse Cristo retornará para estabelecer novos céus e nova terra. E eu concluo com um estímulo: ofereçam a Deus uma oração de louvor pela jornada que foi vencida e por tudo que a envolve, porque você chegou onde chegou, enfrentou as dificuldades que enfrentou, mas você não passou sozinho por elas. Por exemplo, quem teve que lidar com câncer, ou com alguém severamente doente na família, ou quem conseguiu passar num concurso público, quem conseguiu vencer uma prova de um Enem para um curso importante, sabe que não esteve sozinho naquela jornada. Houve pais ao redor fornecendo estrutura, houve amigos consolando. Quem, por exemplo, passa pelo câncer, tem amigos ali, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem gente apoiando, tem gente encorajando, tem gente tendo paciência para lidar com a depressão que vem. Tem tanta coisa envolvida na jornada, e Deus sustentou você em todo o seu passado até aqui, e sustentou as pessoas ao seu redor. É muita graça. Se Ele fez tudo isso e garantiu o seu futuro, ofereça a Ele uma oração de gratidão e louvor. E nessa mensagem específica, eu ofereço um bônus ainda. É só, isso aqui você não precisa fazer não, tá? Só estou mostrando o que eu fiz. Um pouco mais de motivos para agradecer. Eu li uma parte do Salmo 103, só do versículo 3 ao versículo 13, e o Salmo 103 diz que Deus é quem perdoa todos os nossos pecados. Olha que motivo extraordinário para agradecer. Que Deus nos garante vida em abundância no versículo 4. Ele garante que sustentará a nossa velhice para todo sempre, nos dá saúde, nos sustenta nos momentos difíceis. Deus diz no versículo 6, eu sou o seu juiz, eu sou o seu consolador. Deus diz no versículo 7 que é nosso libertador. Nos versos 8 a 13 do Salmo 103, nos é dito que, assim como o céu é distante da terra, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões e é misericordioso. Como um pai se compadece de um filho, assim Deus nos ama.
e nos conduz com ternura ao lugar de descanso. Note quantos motivos nós temos para agradecer. As marcas da gratidão. Por que eu mostrei isso aqui para vocês, queridos? Só para relembrar o nosso encontro de domingo passado, quando eu apresentei o esqueleto de toda e qualquer mensagem bíblica. Deixa eu reduzir aqui. Pronto, dá para ver agora. Vou aumentar um pouquinho mais. Ok. Eu peço que depois, nos próximos encontros, por favor, vamos ficar mais concentrados aqui na frente, porque não tem como eu colocar isso aqui muito grande. Deixa eu contrair os nós. Contrair os nós. Esse é o esqueleto de toda a mensagem bíblica, pensando que a duração dela vai de 30 a 35 minutos. Mas você consegue pregar essa mesma mensagem em 5 minutos, em 10 minutos, em 15, em 20, em 25, em 30, em 1 hora. A mesma mensagem, você consegue colocar vários formatos nela. E eu vou ensinar isso a vocês. Toda mensagem, ela tem uma introdução. Eu disse a vocês que a introdução é uma isca que você coloca para chamar a atenção das pessoas. É muito importante que você escolha a introdução que tem a ver com o seu tema, com o sentido original do texto, e é muito importante que a introdução seja curta, porque o interesse não é você pregar a introdução, é usar a introdução para expor o texto. Tem gente que usa a introdução e fica 15 minutos, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Aí quando a pessoa vai ensinar o texto, você diz, só agora que o cara vai pregar a Bíblia, eu não aguento. Não, eu estou cansado. Então a introdução, eu até coloquei, é de 30 segundos a 3 minutos. Nesse sermão, a única introdução que eu faço é: obstáculos vencidos tendem a intensificar ou não a nossa gratidão. Gente que passa por grandes lutas e as vence, tem a tendência de ser mais grato. Porque aquele que pouco lutou e sofreu, tem pouco motivo para ser grato. Eu não gastei 1 minuto. E aí eu já linko com a narrativa. Eu digo, nesse texto, Davi nos ensina muita gratidão. E aí eu familiarizo os ouvintes com o texto e seu contexto, de 2 a 6 minutos. Nesse texto, Davi está tranquilo no trono, depois de ter passado por 20 anos de luta, deseja construir um templo para Deus, chama o profeta Natã. Natã diz, ok, siga seu projeto, Davi, é de Deus. Mas Deus aparece para Natã e diz, não é meu projeto. Meu projeto não é Davi construir uma casa para mim. Meu projeto sou eu construir uma casa eterna para Davi. Por meio de Davi, eu levantarei o Cristo, o reino eterno de Davi. Vai dizer isso para ele. E aí eu digo que Davi agora chega na presença de Deus e agradece a Deus por tamanha revelação. E aí eu apresento o tema. Nesse momento eu quero refletir com vocês sobre as marcas da gratidão. Note que a introdução tem a ver. Eu disse que obstáculos vencidos tendem a marcar a intensidade da nossa gratidão. Aquele que muito sofreu e venceu tende a ser muito grato. Nesse texto, Davi nos mostra o quanto ele é grato, porque Davi, desde criança, pré-adolescente, é ungido rei, se assenta no trono já em idade adulta, 20 anos depois, passa por muitas lutas e agora recebe de Deus a promessa de um reino eterno. E eu quero falar com vocês sobre as marcas da gratidão. Até aqui eu só falei de gratidão, unidade, coesão. E aí eu sigo para a argumentação do texto. O que é argumentação? É a explicação do texto. E eu coloquei que isso varia de 15 a 20 minutos, dependendo do tamanho do texto. Aí eu usei, na semana passada, o Salmo 139 como ilustração. Aqui, se eu fosse usar 2 Samuel capítulo 7, eu diria que a primeira marca da gratidão é... A primeira marca da gratidão é o reconhecimento de que tudo é pela graça. Tudo é pela graça.
Aí eu ilustrei como? Com a própria Bíblia. Eu disse que Davi, lá no passado, foi ungido rei, mas isso só se efetivou 20 anos depois, e de que em todo esse período de lutas, leão, urso, Golias, Saul, filisteus, ele foi sustentado por Deus. E apliquei. Aplicar é você olhar para as pessoas agora de carne e osso e dizer: eu sei que vocês passaram por muitas lutas para chegar até aqui, e eu quero te fazer relembrar que você só chegou até aqui porque a graça de Deus te preservou, a graça de Deus te deu vitória, a graça de Deus te sustentou. Olha para a graça de Deus, abrace a graça de Deus e ame a graça de Deus, e esse Deus maravilhoso que não permitiu que você fosse destruído pelas lutas. Aí depois eu segui com o argumento, dizendo que a segunda marca da gratidão é olhar para o futuro sem temer. E aí eu expliquei o versículo 19. O Senhor é tão bom, Deus, que me falou a respeito de tempos distantes. E aí eu explico a promessa de Deus nos 17 primeiros versículos, garantindo o trono eterno de Davi. Eu explico que essa promessa de Deus se cumpre não na vida de Salomão, mas em Jesus Cristo, porque Salomão é um rei pecador. Ele erra, falha muito, peca, morre. Se levanta um outro rei depois de Salomão, erra muito, falha, peca. O reino de Israel é dividido por conta dos pecados desse rei, e ele morre, e vai nascendo rei após rei, até que depois de 14 gerações, numa vila pequena, uma virgem tem um filho. Ninguém sabia, mas ali era o rei de Israel, o grande descendente de Davi, Jesus Cristo, que estabeleceria para todo sempre o reino de Deus. É por isso que quando Jesus começa o seu ministério, a mensagem é: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Presta atenção. Quando você estiver lendo o Novo Testamento, Jesus diz: o reino de Deus chegou. A promessa que Deus fez a Davi para tempos distantes, quase 1000 anos depois, se cumpriu. O tempo, para Deus, não influencia o cumprimento de sua promessa. Deus não é homem para mentir, Ele é fiel por toda a eternidade. E aí, depois de explicar o texto, eu aplico convidando as pessoas a olharem para o seu futuro e não temerem. Eu até usei uma ilustração muito simples. Eu disse: olha para o seu retrovisor, você vai ver que chegou até aqui pela graça de Deus. E ao olhar para o seu retrovisor, você tem informações suficientes para agora olhar para o seu futuro e dizer: eu não tenho motivos para temer. Eu entrego o meu amanhã a esse Deus, como Ele sustentou de todo o meu passado, e eu reafirmo que eu descanso nele. Ele já me garantiu a eternidade. Eu sou cidadão do reino dos céus, fui feito filho de Deus, adotado por Cristo Jesus, garantia de cuidado eterno. E aí, eu termino o argumento com o versículo 22, 26 e 27, onde Davi glorifica o nome de Deus. A terceira marca da gratidão é a doxologia, ou a glorificação. Quando você olha para o seu passado e vê graça, graça, graça e graça, quando você olha para o seu futuro e vê promessas da fidelidade de Deus, que não há razão para temer, isso tudo te convoca ao quê? Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Senhor dos exércitos, o Deus das minhas batalhas, o meu general, o que sempre foi à frente das minhas batalhas, as combateu por mim, abriu portas, fechou portas, as venceu, me sustentou, me fortaleceu, conduziu o contexto em triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe que é uma oração diferente do que o autocomiserado? Tadinho de mim, não tem futuro para mim. Ai, que dificuldade difícil, como a vida é difícil para mim. O autocomiserado, gente,
ele deixou de olhar para o alto, só olha para o umbigo. Porque quando você está passando por lutas, você olha para trás e diz: Ele me sustentou até aqui. Quantas outras lutas foram vencidas pelo poder de Deus? Ele garantiu o meu amanhã. Essa luta está sob o controle do Senhor dos exércitos. Eu entrego a Ele a minha vida e eu glorifico o seu nome, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele era, Ele é e sempre será. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Ele é a minha bandeira, o meu esconderijo, minha rocha, meu abrigo, meu libertador, o justo juiz, meu consolador, meu perdoador, meu salvador. Eu entrego a Ele o meu amanhã. Percebe que atitude diferente diante da dor? E aí eu concluo na conclusão. A conclusão serve para concluir, viu, gente? Isso é importante lembrar, porque tem gente que prega de novo. Chega na conclusão, o cara fala mais 10 minutos, você diz: pelo amor de Deus, eu estou cansado. Tem que ter coesão, progressão no raciocínio. Então, a conclusão é para concluir, termina. É por isso que eu coloquei lá de 2 a 5 minutos. Ter esposa é bom demais, né? Todo pregador tinha que ter uma esposa boa, que tivesse alguma noção de teologia. A Raquel fez APEC em Goiânia, fez educação cristã no seminário, fez um curso de CBTM de 2 anos comigo, então ela é boa de teologia. Ela é reservadinha, mas a bichinha é boa de teologia. E quantas vezes eu já saí aqui do culto, entrou no carro, né? Alguns irmãos na porta: pastor, que bênção uma palavra. Eu entrava no carro às vezes, né? A Raquel já jogava o balde de água fria: meu bem, você demorou para concluir. Que importante aquilo, né? A água quentinha com a água fria para te dizer: baixa a bola, meu filho. Meu bem, você demorou para concluir. E toda vez que eu vou para a conclusão, eu lembro das palavras da Raquel. Ela sempre disse: o seu pecado está na conclusão. Você demora. E eu tenho militado e lutado nesse ponto da conclusão, porque a conclusão ela serve para você somente relembrar os pontos dos argumentos. A conclusão serve para você convocar as pessoas à transformação, e a conclusão serve para você aplicar a mensagem de maneira mais direta. Por isso que eu tenho tentado sempre projetar as mensagens, porque fixa visualmente a mensagem nas pessoas e me limita na conclusão, porque na conclusão eu só coloco o resumo e já aplico. Conclusão deve ser de 2 a 5 minutos. Então, toda mensagem, queridos, tem essa estrutura aqui, ó. Deixa eu só fechar, para ficar mais fácil de visualizar e de fortalecer a memória. Vamos lá. Introdução é uma isca. Chamar a atenção das pessoas, sempre direcionada ao tema, de 30 segundos a 3 minutos. O que eu posso usar como introdução? Você pode usar uma parte de um filme, de uma série, tudo que tem a ver com o assunto, uma história que você leu, que você ouviu. Você pode usar a própria Bíblia, você já pode entrar na própria Bíblia na introdução. Você pode pensar numa frase de impacto. Você pode trazer uma situação que você viveu. Por exemplo, no domingo passado eu expus o Salmo 6. E houve uma parte do culto onde eu disse que eu estava muito assustado pela quantidade de depressão presente na vida de muitas pessoas da nossa igreja. O que é um fato. Depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, desse mundo tão corrido que é o nosso, e a gente se entrega a esse mundo louco. E aí vem as diversas patologias oriundas desse mundo louco e dos efeitos do pecado. Quando eu trago essa introdução, que tem a ver com a nossa realidade diária, os dramas de correria vividos por todo mundo e as sequelas disso, as pessoas já têm a sua atenção chamada. Opa, isso tem a ver comigo. Eu conheço gente em depressão, eu conheço gente em ansiedade, eu já conheci gente com síndrome do pânico,
Eu acho que eu estou com esse negócio porque eu estou me sentindo meio triste, eu estou meio escondido dos meus amigos, não estou vendo mais graça nas coisas. Opa, a introdução é isso, uma isca. Da introdução você vai para a narrativa, que é onde você vai apresentar às pessoas o ambiente do texto, que a gente tende a chamar de contexto. É tudo aquilo que está no seu texto e ao redor dele que ajuda a explicar. Porque note bem, o Murilo vai expor Isaías 53, texto que fala do sacrifício de Jesus, que foi feito maldição em nosso lugar. O Murilo já terá lido Isaías 48, 49, 50, 51, 52. Já terá lido Isaías capítulo 54, 55. Ele já terá lido Isaías 53 umas 5 vezes, porque o texto é muito rico. Isaías 53 estará fresco em sua memória e quente em seu coração. Mas aí é onde entra a frustração de muitos pregadores. Quando você chega para ensinar o texto, as pessoas sequer leram uma vez. Poxa vida. O povo de Deus hoje não consegue honrar nem o 7º dia. Vem para o culto, tendo acabado de assistir jogo de futebol, cabeça está cheia está quente, com os apitos do árbitro, decisões questionáveis, acabou de assistir um filme, uma coisa ou outra. Ele chega para o culto, ele não reservou tempo para orar, para se consagrar, ele não cochilou à tarde para descansar, para vir preparado para cultuar a Deus. Tem tanta coisa quente no coração dele. Me desculpe, mas é verdade. A menor preocupação dele é em prestar atenção a Isaías 53. Então, é obrigação do Murilo usar uma isca muito bem construída para fisgar a atenção. Se você falha no primeiro minuto, você perde 50% do seu público. 50%. Vão fingir que estão olhando para você durante toda a pregação, mas vão estar pensando em outra coisa. Vão estar viajando. Outros abrem o celular, estão disfarçando, e competir com isso aqui hoje é cruel, viu? Porque você pensa que o cara está olhando a Bíblia, está te acompanhando. Está nada. Está lá no Instagram, Facebook, está lá navegando em alguma coisa. Ih, é terrível isso. Você tem que gemer muito diante do texto bíblico para produzir uma mensagem fiel. Martinho Lutero já dizia que 95% de uma pregação é suor e lágrimas. Pastor, como o senhor foi ungido hoje, hein? Não sabe que por trás daquela pregação tem 16 horas de estudo. Aí você imagina, essa semana eu preguei 6 vezes. Em média é isso. Por mensagem, você geme 16 horas. Hoje não mais, porque eu já estou pregando há muitos anos, né? Você vai catalogando informações. Hoje é mais rápido. Hoje dependendo do texto, eu consigo preparar uma mensagem em 3 horas. Outros são mais longos. Mas a média é isso. Aí o Murilo vai ter que explicar o sentido, explicar o contexto de Isaías 53 para o seu auditório. Imagina só, Isaías 53. Ele pede à igreja para abrir o texto, ele lê o texto, ele faz a introdução e ele vai explicar. Queridos, esse texto é muito importante, porque nos 39 primeiros capítulos de Isaías, Deus é claro em mostrar que o povo havia se perdido. Isaías é tão sério, gente, que tem um texto onde Deus olha debaixo da saia de seu povo e vê sangue descendo pela perna. É o sangue das prostituições do povo de Deus. Isaías diz que o povo estava se deitando com outros maridos, porque na Bíblia Deus se casa com seu povo, é uma linguagem de aliança. E esse povo de Deus se prostitui o tempo todo. O Murilo pode citar como ilustração até o livro de Oséias. Oséias é um solteirão, seus 45, 50 anos, achou que ia morrer celibatário, e Deus diz, vou arrumar uma esposa para você. Aí Oséias diz, poxa Deus, já estava na hora, né? Aí Deus diz, está vendo aquela prostituta da esquina ali? Se case com ela. Poxa, aí é melhor ficar solteiro, né? Se case com ela. Oséias se casa com a prostituta. E Oséias tem filhos com aquela mulher, que são filhos de suas prostituições. Ela está casada com ele, e tendo relações com outros homens,
tendo filhos de outros homens, e Oséias não pode se divorciar dela, porque Deus quer ensinar, através da dor do profeta, a dor que ele tem com o seu povo. Você está triste, Oséias? Pois é assim que eu me sinto com o meu povo. Então você começa com essa narrativa, explicando o contexto de Isaías, depois você explica Isaías 53, Deus providenciando o mediador que vai morrer em nosso lugar, para nos agregar de novo como ovelhas perdidas que somos. Depois da narrativa, que dura entre 2 a 6 minutos, você apresenta o seu tema. Isso aqui não é nem 10 segundos. O seu tema não pode ter mais que 7 ou 8 palavras, é no máximo, porque tem que ser um tema de fácil memorização. O pastor falou sobre as marcas da gratidão. No domingo passado ele falou sobre consolo. A pessoa não vai se lembrar do tema, consolo aos que sofrem, mas ele vai se lembrar da temática, falou sobre consolo. Depois você vai explicar o texto, os argumentos são apresentados pelo próprio texto, e por fim você vai concluir. Lembrando que na argumentação, é o texto quem dá a quantidade de pontos, viu? Coincidentemente, tanto o Salmo 139, quanto o 2 Samuel, me deram 3 argumentos principais. Mas eu já expus os sofrimentos de Jesus no jardim do Getsemane, com 10 argumentos. É o texto que define a quantidade de pontos. É óbvio que quanto maior a quantidade de argumentos, mais rápido você tem que ser na explicação, porque sua argumentação tem que ser de 15 a 20 minutos, e por fim, você conclui, relembrando os pontos principais dos argumentos, convocando as pessoas a uma transformação, que é descansar em Deus, ou confrontar pecados ocultos, enfrentar uma maneira errada de ser, e aplica, dando dicas para a vida. A conclusão pode ser de 2 a 5 minutos, e assim, você tem uma mensagem de 30 a 35 minutos. Até aqui, ok, gente? Pastor, não vou dar conta desse negócio de 5 minutos, não, 10 minutos. Vai. Tudo é prática. Suponhamos que o Léo tenha me chamado. Não, esquece esse negócio de me chamar, porque está chamando o pastor. Suponhamos que a Ana foi chamada pelo Nadim para levar uma devocional no culto da Embalo, nas sextas-feiras. Porque é fácil chamar o pastor, né? É muito mais cômodo, né? Suponhamos que o Nadim chamou a Ana. Ana, eu quero que você leve uma devocional no culto da Embalo. É uma confraternização de fim de ano e você tem de 5 a 10 minutos. E vai falar sobre gratidão. Aí, gente, é natural que o seu intestino vai sentir, viu? É natural, tá bom? Durante os meus 8 a 10 primeiros anos de pregação semanal, 3, 4 pregações, aí a graça de Deus teve misericórdia de mim e me convenceu. Você não tem que agradar ninguém, você é menino de recado, vai lá e ensina com fidelidade a palavra, lute para interpretar corretamente o texto, vai lá, sou eu que vou fazer a obra. Você vai dizer, mas você não cria nisso antes? Eu cria, mas estava aqui. Quando Deus, pela graça dele, fez descer para cá, acabou. Dependente do convite, de onde eu vou pregar, acabou. É graça. Então, se o intestino desarranjar, gente, é normal. Aí você só ora, Deus, faça descer daqui para cá, que eu só sou menino de recado, e que a obra é tua, e que o meu papel é ser fiel. Esse é o esqueleto da mensagem, mas a Ana vai para Embalo. Tem que levar uma reflexão de 5 a 10 minutos sobre gratidão. E ela escolhe 2 Samuel. Ela chega no Embalo, nunca viu aqueles funcionários de lá, e vai muita gente para o culto, viu, Ana? E o povo é pentecostal, o povo canta, o povo ajoelha. Só o dono da empresa que é meio durinho lá na hora das dancinhas, né? Mas tem dança, tem tudo.
negócio lá pega fogo. Aí passou a pregação. Agora nós temos nossa convidada, a Ana. E ninguém está com Bíblia. É difícil você ler 2 Samuel capítulo 7, verso 18 a 26 para os caras. A Ana começa dizendo: olha, eu recebi o grande privilégio de falar sobre gratidão. Pode parecer que ninguém tem muito motivo para agradecer, mas eu quero dizer que só o fato de você ter levantado hoje, com saúde, e ter um lugar para vir trabalhar, que Deus usa para colocar o pão sobre sua mesa, já é um grande motivo de gratidão. Só o fato de você estar aqui disposto para ouvir a palavra de Deus, ter fé em seu coração, essa fé foi dada por Deus, já é um outro grande motivo de gratidão. E o texto que eu quero conversar com vocês nessa manhã está em 2 Samuel capítulo 7. Eu sei que você não tem Bíblia, mas você pode estudar em casa 2 Samuel 7, verso 18 ao verso 26. Nesse texto, o rei Davi, o rei de Israel, viu, fez a introdução, chamou a atenção, agora vem para a narrativa. Nesse texto, o rei Davi, o rei de Israel, depois de 20 anos de luta, 20 anos porque Deus havia prometido que ele seria rei, mas até ele se tornar rei, passa 20 anos, e enfrenta um monte de dificuldade. O sogro quer matar, enfrenta a pobreza, inimigos externos, que são os inimigos de seu povo, mas agora Davi se assentou no trono, e Deus apareceu para um profeta em Israel e disse que daria para Davi um trono eterno. E eu quero conversar com vocês sobre as marcas de alguém agradecido, e vocês vão perceber que todos aqui têm motivos de sobra para agradecer a Deus como Davi agradeceu. A primeira marca da gratidão está lá em 2 Samuel 7, verso 18, é que Davi olha para o seu passado e reconhece que chegou onde chegou por causa da graça de Deus. Ele diz: Deus, quem sou eu para que o Senhor me tenha trazido até aqui? Estou sem Bíblia na mão. Davi olha para o tempo que ele pastoreava ovelhas do seu pai. Ele era um homem pobre, gente. Ele era um homem com situações financeiras difíceis. Teve épocas de sua vida que Davi não tinha nem emprego para pagar suas contas. Ele precisou fugir, ir para o meio do deserto. E ele olha agora para o seu presente e reconhece que foi sustentado pela graça de Deus. Eu quero dizer para vocês que a graça de Deus sustentou a vida de cada um até aqui. Você pode estar enfrentando lutas, mas você já enfrentou outras. E todas essas outras lutas, o Senhor dos Exércitos deu vitória, porque a graça dele é que sustenta a sua vida. Mas Davi não olha só para o passado e reconhece que tudo é graça de Deus. Ele também olha para o seu amanhã, para o seu futuro e descansa. Deus prometeu para ele que lhe garantiria a salvação eterna. Queridos, a Ana está falando, né? Sabe quem nasceu de Davi? O próprio Jesus Cristo. Quase 1000 anos depois, nasce da descendência de Davi, da linhagem de Davi, Jesus Cristo. E através de Jesus, Deus estabelece o reino de Davi para todo sempre. Deus não só protegeu Davi e sustentou ele no passado, como garantiu o seu futuro. E você que está aqui nessa manhã, acha que tem razões para temer o seu amanhã? Eu sei que nós vamos envelhecer, eu sei que nós temos medo de enfermidades, eu sei que a gente tem insegurança quanto ao desemprego, mas não sobrecarreguem o coração de vocês. O mesmo Deus que sustentou em graça em todo o passado, conduzirá o futuro de vocês, porque Ele é fiel. E qual a nossa resposta diante de Deus? Por tudo isso, nos sustentar no passado e garantir o nosso amanhã? Agradecer, glorificar, reafirmar nossa confiança em Deus. No versículo 22 de 2 Samuel 7, Davi diz: grandíssimo és, ó Senhor. Davi chama Deus de o Senhor dos Exércitos. Deus é quem esteve o tempo todo à frente das batalhas de Davi e das batalhas de todos nós. Então glorifica o nome de Deus. Ao invés de se desesperar, de ficar oprimido, de ficar desesperado, lembre-se, glorifique o nome de Deus, dê graças ao nome de Deus, porque Ele sustentou vocês no passado e garantiu o futuro. Ele os levará em segurança até o fim. Terminou os argumentos. Até aqui foi o quê? Uns 5 minutos, 6 minutos? Mais ou menos? Não estou contando. Tem mais 2 minutinhos, que é de 5 a 10, né, Nadinho? Mas, 4 minutinhos, pouquinho, ó, tem até 10. Eu quero terminar essa mensagem, olha a conclusão. Quero terminar essa mensagem reforçando a memória de vocês. Lembrem-se, a graça de Deus
sustentou até aqui. Olha para o seu retrovisor e descanse em Deus. O futuro de todos nós está garantido por Deus. Olha para o seu amanhã e não tema. E agradeça, glorifique o nome de Deus. Vale a pena. Antes de se desesperar, se lembrar que tem o seu comandante à frente, o Senhor dos Exércitos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que saiu em vitória para vencer, e te levará em segurança até o fim. Aquele que tem motivos para agradecer, eu quero convidar que se coloque de joelhos, ou que fique em pé, e traga algum motivo de agradecimento a Deus. Pronto. Percebe? 5 minutos. Agora, se você está num pequeno grupo, onde você tem ali 30, 35 minutos de reflexão, como é que funciona um pequeno grupo? Não é monólogo. Pequeno grupo é interação. Quem conduz a reflexão explica o texto em 10 minutos, no máximo, e joga perguntas. Então, num pequeno grupo, eu usaria esses mesmos 5 e exploraria mais alguns elementos, iria até uns 7, 8 minutos e começaria a perguntar: por que vocês acham que é tão importante a gente olhar para o passado, para situações difíceis e pontuar a graça de Deus nos sustentando e nos livrando? E deixa o povo falar. Faria a segunda pergunta: alguém aqui tem alguma situação difícil pela qual passou, que no momento achava que era impossível, e viu Deus a vencer? Alguém tem esse testemunho para dar? E deixa, aí vamos ficar caladinho, olhando para o outro, meio com cara de paisagem, assim mesmo no início, tá? Aí passa uns 30 segundos, 40 segundos, alguém rompe o silêncio e traz um testemunho de 3 a 5 minutos, belíssimo. Diante agora da gente olhar para o passado e saber que a graça de Deus nos sustentou, o que a gente tem que fazer com relação ao futuro? Ou você pode fazer uma outra pergunta: por que é tão importante, quando a gente olha para as dificuldades do futuro, a gente se lembrar do que foi vencido no passado? E deixa o povo conversar. Aí você vai terminar com a outra pergunta, só pergunta, deixa o povo, e deixa a palavra ser aplicada entre as pessoas, através das várias opiniões. Porque é tão importante, no lugar da gente se desesperar, a gente glorificar o nome de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor dos Exércitos. E deixa o povo falar. Beleza? 5 minutinhos, 10 minutinhos. Mas a base de tudo isso está onde? Na interpretação correta do texto. Eu só consegui trazer essa estrutura agradável de se ouvir, porque primeiro houve uma fiel interpretação do texto. Eu poderia interpretar o texto de maneira equivocada e trazer essa mesma estrutura. Os ouvintes gostariam, porque tem muita gente que gosta de ouvir um monte de herege por aí. Só que a longo prazo, as pessoas não são edificadas na verdade. Por que eu estou apresentando essa estrutura a vocês, depois de ter ficado 6 meses ensinando como interpretar a Bíblia? Porque não é só levar uma estrutura de mensagem, é levar uma estrutura de mensagem que ensine com fidelidade o texto corretamente entendido. Por isso eu quero reafirmar: entra na playlist Compreendendo a Bíblia e assista de novo, ou assista a primeira vez se você não acompanhou, as 15 aulas. São só 15 encontros, de 30 a 40 minutos. Ferramenta por ferramenta, como compreender a Bíblia. É 80% do serviço. Quando você entender que o papel de um pregador, de um líder de grupo pequeno, de um líder de ministério, é ensinar a Bíblia, e ensiná-la de maneira correta, o fardo vai sair do ombro. A gente fica ansioso, a gente se sente temeroso de pregar, porque a gente confia demais em nós. E não é a nossa mensagem, é a mensagem de Deus revelada na palavra. Então ensine. O que eu estou fazendo aqui é só dar a vocês uma estrutura. Pastor, qual é a sequência da preparação de uma mensagem? 80% do tempo gasto é estudando o texto bíblico para entendê-lo corretamente. Com isso, você vai preencher a argumentação. A primeira coisa que alguém
estuda no sermão é a explicação do texto. Depois do ensino do texto, a pessoa vai saber o sentido do texto. É de onde vem o tema. Só depois que você aprender o texto, saber sobre o que o texto fala, que é de onde emana o tema, é que você vai pensar na introdução e na conclusão. As pessoas se preocupam com a introdução e a conclusão em primeiro lugar, mas são as duas últimas ferramentas que você desenvolve em qualquer mensagem. A primeira ferramenta, a primeira preocupação é estude o texto corretamente, saiba o que o texto está dizendo, que é de onde vem a argumentação, que é de onde vai brotar o tema da mensagem. A narrativa já virá do estudo do texto. Então, primeiro você aprende a argumentação do texto, dele vem o tema, a narrativa já veio naturalmente do estudo do texto, e só por fim, você vai se preocupar com a introdução e a conclusão. Em muitas mensagens, eu não me preocupo nem com a introdução, eu já venho logo ensinando o texto. Dúvidas? Se não tem, isso é bom, todo mundo está preparado para pregar, ótimo. Perguntas? O que vai acontecer de agora em diante? Hoje a nossa turma fecha, não entra mais ninguém. Os que estão aqui, todos já deram nome para a secretaria? Já se inscreveram no módulo? Quem não se inscreveu, ligue amanhã na secretaria ou mande um WhatsApp, porque ela vai montar uma lista final. Dessa lista final, eu vou formar um grupo de WhatsApp, e não é grupo de, oi, bom dia, aqueles gifzinhos chatos, com florzinha de manhã, nada disso, tem nada disso, né? Esse grupo está parado, não, tem nada disso, tá bom? Não sou animador de torcida, vou montar um grupo de WhatsApp, vou mandar apostila, vou mandar matriz curricular, vou enviar livros, e vou enviar para vocês o nosso calendário. Tem um livrinho curto que vocês devem ler, pregação pura e simples, de poucas páginas, e cada um terá o privilégio de montar uma reflexão de 15 a 20 minutos. E eu já vou montar a data das pregações de todos, que vão começar só a partir de outubro. Não se desesperem, gente.